Oiê! Eu sumi, eu sei. Faz um tempo que eu voltei aqui pela última vez e eu disse pra vocês que eu ia voltar porque eu ainda tinha muito conteúdo pra criar. Mas a vida é cheia de incertezas, muita coisa mudou, muita coisa tem mudado recentemente. Vocês provavelmente estão passando também por muitas mudanças, porque é o que o mundo todo está vivendo no momento. Não vamos falar sobre isso agora, mas vamos falar de algumas coisas que mudaram na minha vida nos últimos tempos e que vão mudar agora também, porque eu quero voltar pro canal. A primeira mudança já tá meio clara e óbvia no meu rosto. Eu voltei a usar aparelho. Eu usei aparelho por 7 anos, até os 15. E daí eu tirei, achei que eu nunca mais ia precisar disso. Mas acabou que eu precisei, por motivos muito além de só alinhar os meus dentes. Eu não vou falar sobre isso nesse vídeo agora. Vou falar mais pra frente, vocês vão ver todo o processo comigo. Vai ser uma coisa gigantesca que vai acontecer comigo. Mas isso acabou me impedindo de mostrar minha imagem como eu costumava. Então foi uma das razões pelas quais eu sumi daqui. A segunda razão, que é uma coisa que muita gente tem lidado nos últimos tempos, é a ansiedade. Eu reluto muito pra falar sobre isso, porque especialmente ligado ao programa de au pair, que é o tema desse canal aqui, porque eu sempre fui, de alguma forma, muito ou um pouco negativa em algumas questões sobre o au pair, mas não porque eu tinha intenção de ser negativa. Na verdade, eu tinha intenção de ser realista. Eu queria mostrar o lado real e não só o lado bonitinho e fofinho que todo mundo costuma mostrar. Esse lado existe e é maravilhoso. Eu já separei um tema pra falar pra vocês sobre as melhores coisas que aconteceram comigo no au pair, coisas que eu nunca achei que fossem acontecer na minha vida, aconteceram durante os 2 anos que eu fiquei nos Estados Unidos. E é um intercâmbio que todo mundo deve participar, mas ele é um intercâmbio de verdade, ele é um emprego de verdade. Então, quando eu voltei, eu tive muita crise de ansiedade. Comecei a ter crise no final do meu programa de au pair. Nos últimos 4, 5 meses eu comecei a ter problema com isso. E ele tava se aflorando muito, mas na minha concepção aquilo era uma semelhança com homesick. Pra mim, eu estava com saudade de casa, pra mim aquilo ali já tinha dado e talvez fosse hora de voltar. Só que quando eu voltei, eu descobri que esse não era o meu problema, e aí eu comecei a ter outros problemas, eu comecei a ficar arrependida de ter voltado. E isso foi uma coisa que eu me cobrei muito nos últimos 2 anos, de ter voltado, de ter deixado o que eu poderia ter construído pra trás. E, graças a Deus, eu tô feliz de dizer pra vocês que eu estou 90% melhor. E isso, sim, é um número muito alto. Existem várias razões pelas quais eu tive ansiedade e uma delas eu já até cheguei a falar aqui no último vídeo sobre o implante. Ele foi uma das piores decisões que eu poderia ter tomado. Ele me ajudou em muitas coisas, mas ele piorou muito o meu psicológico e o meu emocional. E eu já vi agora, recentemente, nesse último ano, depois que eu tirei, outras pessoas tendo problemas semelhantes a ele. Então, eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa, mas esse lance de mexer com o emocional, mexer com a ansiedade, trazer várias crises é real. Então, ele pode ter sido um fator que, assim, com muito peso na razão do porquê eu tive ansiedade. Mas também precisamos levar em consideração de que é tudo uma mudança muito grande. Sair de um país como os Estados Unidos e vir pro Brasil, que é um país totalmente diferente, sair de uma realidade que eu vivia lá pra vir ver outra realidade que eu vivia aqui. Eu comentei com vocês sobre isso no vídeo de... logo assim que eu mudei pro Brasil, eu quis falar um pouco sobre a sensação de estar de volta e eu comentei que eu me sentia muito perdida, eu não me sentia que eu pertencia aqui. E esse aqui, na verdade, é porque eu voltei e todos os meus parentes, todos os meus amigos, meus irmãos, meus pais, todos eles tinham uma vida, todos eles estavam centrados na vida deles, todos eles continuaram vivendo, porque a minha chegada não foi uma mudança drástica, só foi ter eu na vida deles de novo, e a vida deles continuou e eu não tinha nada aqui, eu precisei começar a construir tudo do zero, então foi um pouco impactante isso daqui pra mim também. A outra era que eu tinha muitas expectativas e aí quando eu cheguei era só uma vida normal, que também é uma vida normal que a gente vive lá, e aí eu acabei me decepcionando com algumas coisas no meio do caminho. Eu também tive alguns problemas familiares, eu tive alguns problemas de relacionamento, porque, de novo, vida real, e eu também estou nos 25 anos, quase 25 anos, que é uma época que eu sempre li que as pessoas começam a ter algumas
mudanças de identidade, é quando círculos de amizade começam a ficar menor, quando você começa a ter algumas mudanças do que você quer pro seu futuro, do que você quer pro seu presente. E são coisas reais que a gente passa, só que eu acabei usando esse tempo pra me reconstruir de novo, e é por isso que eu fiquei afastada de vocês. Mas eu sinto muitas saudades do YouTube, e esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram que, tipo assim, mexeu muito comigo. Alguém tava falando pra mim que os meus vídeos ajudavam demais em tempos difíceis pra aquelas pessoas, especialmente os vídeos de rotina, os vlogs, que eram uma distração e que ajudava. E aí aquilo mexeu muito comigo e eu pensei, tá, isso era o que tava faltando pra mim pra eu voltar, independente de eu estar com um aparelho, independente de talvez eu não ser a pessoa 100% correta às vezes pra falar uma coisa ou outra, eu nem sei direito quem eu sou. Toda essa mudança mexeu muito com a minha identidade. Agora eu voltei, esse ano eu voltei, eu tinha prometido pra mim que 2020 ia ser o ano inesquecível e eu não tô deixando que ele deixe de ser inesquecível, ele totalmente vai, talvez em proporções diferentes do que eu esperava, mas vamos fazer as coisas acontecerem, não é mesmo? Eu quero voltar pra cá e agora é o que eu quero falar com vocês sobre. Eu cheguei praticamente na metade do vídeo, mais da metade do vídeo, mas vamos falar sobre isso. Eu quero continuar e manter o canal como um canal de au pair. Primeiro, porque eu já entendi que se eu falar sobre outros assuntos não é o nicho que vocês gostariam de ver, eu posso acabar perdendo a confiança e a amizade de vocês, então eu vou focar nesse assunto. Mas como focar no programa de au pair sendo que eu não sou mais uma au pair? Primeiro, eu tenho muito conteúdo ainda, porque a minha carga é enorme. Eu não só fui au pair por 2 anos, eu fui au pair de 8 crianças por 2 anos. Não 8 crianças de uma vez, mas eu tive 5 crianças na primeira casa e 3 crianças na casa. Todas elas tinham menos de 8 anos. Eu passei por muitas coisas. Eu gostaria de continuar falando sobre as expressões em inglês, que eu fiz 2 vídeos sobre isso e eu achei que é um tema muito legal, porque a maioria das coisas a gente não aprende na escola, especialmente voltado pro au pair e voltado para crianças, então talvez aflorar mais esse lado. E a última ideia que eu tive, que eu acho que é que vocês vão gostar mais, eu tenho algumas amigas ainda que estão nos Estados Unidos como au pair, então eu vou pedir para elas fazerem vlogs para trazer aqui para vocês. E misturado com isso, eu vou trazer um pouco da minha rotina aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Algumas pessoas aqui me seguem por causa do conteúdo de moda. Eu já criei um YouTube separado pra falar sobre isso, pra ficar mais organizado. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. É o que eu estudo, é o que eu vivo, é o que eu respiro, é o que eu penso o tempo todo. Então, por que não dividir com vocês? Mas deixar esse cantinho separado pra falar dos meus pensamentos, dividir informações importantes sobre o au pair, pra pesquisar junto com vocês, até porque o programa de au pair muda, existem novas regras, existem algumas mudanças de salário que eu já fiquei sabendo. Tudo isso eu acho que vai ser muito ótimo, não só pra mim, mas pra vocês também. Ficaria muito feliz de ter vocês aqui comigo aqui de novo. E eu quero saber de vocês o que vocês querem ver aqui no canal. Seja tudo, qualquer ideia que vocês tiverem, rotina, alimentação, tanto minha quanto das kids, como foi a sua experiência com 5 crianças, coisa que eu nunca mostrei pra vocês, porque eu tinha alguns vídeos aqui no canal sobre isso e eu acabei tendo que retirar depois do meu rematch porque a minha host family pediu. Então eu acabei tirando todos, mas assim, eu tenho muita informação ainda pra dar pra vocês. E eu espero que essa nova fase nossa seja brilhante. Eu mal posso esperar pra estar de novo com vocês aqui toda semana. Beijinhos e até a próxima!